Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Nos diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Palavra do Senhor, amém? Pai, a tua palavra foi lida e vai ser ministrada. Fala aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Pode assentar, amados. Hoje, o mês de maio todo, a igreja e o Ministério da Família trabalhou nos cultos o tema família. E no mês de maio a gente comemora, como igreja metodista, o Dia do Coração Aquecido, e também no calendário litúrgico cristão, ou seja, em todas as igrejas cristãs, protestantes e católicas, é celebrado, é comemorado o dia de Pentecostes. A gente entende que o surgimento da igreja acontece em Pentecostes. Em Pentecostes que a igreja ela é revestida de algo especial, de uma força especial para cumprir a missão, para fazer aquilo que verdadeiramente Jesus havia treinado os seus discípulos para o fazer. O texto que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, se você for ler um pouquinho acima, no versículo 1, se você subir, você vê o título é sobre a ascensão de Jesus. O que é a ascensão? É quando Jesus ele é assunto aos céus, quando ele é elevado aos céus. Antes de Jesus ser elevado aos céus e sumir nas nuvens, diz a palavra de Deus que tinha cerca de 500 pessoas que estavam naquele episódio e que viram a ascensão de Jesus, Jesus subindo subindo aos altos e subindo nas nuvens. E antes de Jesus subir, Jesus fala para aquelas pessoas e fala para a igreja: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E recebereis poder. Sabe qual é o tema hoje da palavra? Sabe qual é o tema hoje do culto? Eu quero esse poder. A pergunta é: você quer esse poder? Você quer esse poder? Jesus disse assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a pergunta é: você quer esse poder? E se o desejo do coração é ter esse poder, a gente precisa entender que poder é esse e para que serve esse poder. A gente vai entender que Jesus não está falando de mágica, Jesus não está falando de feitiçaria, Jesus não está falando de milagre, Jesus está falando de uma autoridade que iria ser revestida à igreja, e essa autoridade de poder para testemunhar de Cristo. Repete comigo: poder para testemunhar. Essa foi a promessa de Cristo para a igreja. Vocês receberão poder, mas poder para quê? Poder para testemunhar. E precisava mesmo, porque os leões iriam vir, mas os discípulos ainda não sabiam. As perseguições iriam vir, mas eles ainda não sabiam. E como é que uma pessoa de livre e espontânea vontade entrega a sua vida para ser comido por leão e não negar o nome de Deus? Porque sobre eles havia uma unção especial, uma unção de poder. Mais do que nunca, a palavra de Jesus, mais do que nunca, a promessa de Jesus precisa acontecer no Brasil. Mais do que nunca, as promessas de Jesus precisam acontecer na nossa igreja. E a gente vai entender isso.
Quando a gente fala de poder, a gente se remete a uns tempos atrás, né? No tempo de criança. Quem aqui nunca viu um filminho de super-herói, de um cara que luta pra caramba, né? E sai depois dando chute, sai depois treinando com o outro. Quem aqui nunca olhou para alguns super-heróis da época e não quis ser igual a ele? Aí eu trouxe alguns super-heróis para a gente lembrar da força e do poder deles. E eu tentei agradar a todos. Minha irmã Marcele me ajuda. Eu tentei agradar a todos. Eu trouxe alguns super-heróis e eu queria que você olhasse esses super-heróis, porque eu quero que a gente faça assim. Sabe quando você não come algo há muito tempo? E quando você come algo que a sua mãe fez, que a sua avó fez, que você gostava, logo vem a memória, vem aquela saudade, vem aquela coisa gostosa. Sabe quando está chovendo e que molha a terra, que vem aquele cheirinho de terra molhada? A gente lembra logo do nosso tempo, de quem teve a felicidade de viver o tempo em que a gente viveu, que a gente podia jogar bola na chuva, que a gente corria, fazia pique na chuva, era uma festa. A chuva caía, era festa. Aquele cheiro lembrava a infância. O que eu quero trazer com isso, com as imagens que eu vou mostrar, eu quero que traga a sua memória, da sua infância, a visão que você tinha sobre poder. Quantas vezes a gente não quis ser um super-homem, um outro super-herói qualquer, por causa da força, por causa do vigor, né? Resolvia tudo. Eu trouxe alguns, de novo a velho. Nem eu conheço, eu pesquisei. Não é do meu tempo. Mas sabe quem é aquele ali? Spectroman. Né? Léo sabia, né? Spectroman fazia um sucesso, sabe? Eram uns filmes de japonês, de uns bonecos mal montados, uma coisa assim. Se você vê hoje, você ri. Mas era um sucesso. Né? Você via que era tudo falso, mas era um sucesso. E todas as crianças da idade de Léo queriam ser Spectroman um dia. Encontravam com o outro, fazia, né? Para voar, para fazer. Ok, pode passar para mim. Esse aí, quem sabe? Hã? Nacional Kid? Irmão Roberto, eu deixei o Nacional Kid, que eu achei que ninguém fosse lembrar do Nacional Kid. Mas aquele ali não é o Nacional Kid, aquele ali é o Ultraman. Não é? É parecido. O National Kid, quando acabava o National Kid, nessa época do National Kid, a grande maioria das pessoas não tinham televisão. A gente assistia a televisão na casa dos outros, dos vizinhos, né? Quem tinha era rico. E aí eu tinha um irmão, meu irmão Celso. Meu irmão Celso apanhou muito, porque ele acabava de ver National Kid, Ultraman, Spectroman, e ele ia para o portão para lutar com os portões. E quebrava os portões de madeira tudinho. Mamãe pegava ele, porque ele dizia que ele era National Kid. É? Pois bem, Ultraman. Pode passar. E esse aí, quem é? Esse aí é quem? Qual é a força dele? A força dele está onde? Na marreta. Né? Na marreta. Na marreta ele fazia tudo. Ok. Pode passar para mim? E esse aí? Esse é quem? Esse quando eu coloquei ali, eu pensei no Ramon. Ramon é fã do Batman, né? Do Homem Morcego. E aí faz de tudo esse Homem Morcego. Né? Quem nunca pensou em ter um carro igual do Batman? O meu tá igual do Batman. Né? Que você tem que fazer cada coisa para ele funcionar, que é impressionante. Né? Na última coisa, quando não funciona mesmo, a gente ora. Né? Senhor Jesus, faça funcionar. Ok, vamos lá. E aquele ali? Aquele ali é? A força dele está onde? Eu acho que é na sunga, né? É o único super-homem que vive de sunga o tempo todo. Não é? Hã? Vem do solo. Do sol. A força de super-homem vem do sol. O super-homem vem de um outro planeta, aí vem de um
Ok, pode passar. Vamos agradar as mulheres um cadinho. Duvido. Quem é aquela ali? Quem é aquela? Cleópatra? Não. Ela dizia assim, ó, não sei o que controla o ar, erga-me para que eu possa voar. E ela começava a rodar e subia. Cleópatra não. Poderosa Ísis. Poderosa Ísis. Essa mulher, ela arrebentava. Por isso que era poderosa mesmo. Ok, vamos ver uma outra poderosa. E aí, segura para mim, volta para mim. A poderosa Ísis, ela era muito legal, pode voltar para mim. Porque ela fazia essa invocação e ela começava a rodar. Rodava, daqui a pouco a mulher estava voando. Ia para tudo quanto é lugar. E era melhor que o super-homem, porque ela não tinha asa, não tinha capa, não tinha nada. Ok, pode passar. Quem é essa aí? Mulher Mara? Fala sério. Quantas de vocês já não pensaram ser uma Mulher Maravilha? Mas eu posso dizer para você, para as mulheres que estão aqui, que são casadas, para o teu maridão você é uma Mulher Maravilha, viu? Para os namorados que estão aqui, para ele você é a Mulher Maravilha. Né? Ok, a Mulher Maravilha, ela tinha um poder, ela tinha um arco, ela tinha uma corda e ela tinha um negócio nos braceletes, que todos os tiros só pegavam no bracelete. Né? E ela desviava de tudo, era terrível. Ok, pode passar para mim. Eu pensei em agradar as crianças. Quem são aquelas ali? Até as crianças tinham super-herói. As meninas super poderosas, né? E aí as meninas se achavam mesmo super poderosas, mas o melhor eu deixei para o final. Vamos ver o outro super-herói. Quem é esse ali? Não contava com a minha astúcia? Eu tinha que trazer o Chapolin Colorado, que é um super-herói que não tem força nenhuma. É um super-herói que não sabia fazer nada, o mais enrolado de todos os super-heróis. Mas que no final a coisa acontecia. Né? Ok. Eu trouxe isso só para reanimar a sua memória. Em 1739, amados, especificamente, no dia 1º de janeiro de 1739, às 3 horas da madrugada, era uma virada de noite, era Réveillon, e o Wesley estava reunido com um grupo de pessoas em 1739 numa reunião. E ele diz no seu diário, John Wesley, ele conta... no seu diário, John Wesley, ele é o fundador da Igreja Metodista, e a história conta que o Wesley poucas vezes falou da experiência dele do dia 24 de maio. O dia 24 de maio foi a experiência crucial, a primeira. Mas no diário de Wesley diz que poucas vezes Wesley mencionou sobre a experiência do dia 24. Sabe por quê? O Wesley não era um homem de uma experiência só. Ele tinha várias experiências. Então ele podia contar um monte de coisa o tempo todo, porque ele estava sempre envolvido com o Espírito Santo de Deus. E diz que nesse dia 1º de janeiro de 1739, o povo estava no Réveillon, na virada do ano, comemorando a virada do ano, e o Wesley estava com um grupo de pessoas e foi ministrada a palavra, está no diário dele, e diz que quando ele começou a ministrar a palavra, cerca de 100 pessoas caíram, a glória de Deus foi tão grande, o poder de Deus foi tão grande, a unção de Deus foi tão grande, que naquela reunião de muitas pessoas, diz que cerca de 100 pessoas caíram no chão quando a glória de Deus desceu, e aquelas pessoas foram envolvidas, revestidas, renovadas pelo poder de Deus. Foi uma reunião assim, diferenciada da presença de Deus. E em uma das frases de Wesley, ele dizia assim: dá-me 100 homens que nada temam a não ser o pecado e a Deus, e eu removerei a nação. 100 homens.
que nada tema. E quando aconteceu essa experiência, foi quando o Wesley, ele falou a frase: o mundo é a minha paróquia. E aí ele dizia e ensinava: cada pessoa, cada homem, cada mulher é uma igreja, cada homem, cada mulher é uma paróquia. E se as pessoas são paróquias, o mundo é a minha paróquia. E ele deixa os púlpitos, porque naquele tempo, amados, não se podia, não era costume da igreja anglicana, e não se podia pregar o evangelho fora do templo. As pessoas que tinham que ir na igreja anglicana, entrar num templo, sentar no banco para ouvir a palavra de Deus, o evangelho não era pregado. E o Wesley olha e fala assim: o mundo é a minha paróquia, eu vou aonde as pessoas estão, por causa da experiência que ele teve com o Espírito de Deus. E ele sai e começa, o movimento metodista é um dos primeiros movimentos a formar pregadores leigos, pregadores que não eram pastores, para anunciar o evangelho. E o Wesley começou a treinar as pessoas para que ele pudesse ir aos encontros das pessoas e falar do amor transformador de Deus. O tema hoje é: eu quero esse poder. Fala: eu quero esse poder. Vou perguntar para você: você quer esse poder? Fala: eu quero esse poder. Você quer esse poder? Eu quero esse poder. Mas que poder é esse? Que poder é esse que a palavra de Deus nos ensina, que a palavra de Deus nos mostra, e que fez e faz toda a diferença? Por que precisamos desse poder? Porque, amados, 50% desse país, nós somos em torno de mais de 200 milhões de brasileiros. 50% desses milhões de brasileiros são cristãos católicos. 31% desses 200 milhões de brasileiros são cristãos protestantes. Então, por que há tanta corrupção? Por que há tanto escândalo? Por que há tanta coisa verdadeiramente que não traz mudança e transformação? Se 81% da população brasileira se declara cristã. Que evangelho é esse que você vive, que você busca? Que poder, que espírito é esse que nos gera transformação? O que deveria ser motivo de alegria, o que deveria ser motivo de regozijo, é motivo de vergonha. 81% da população se considera cristã e é um dos países da América Latina mais corrupto. A palavra do cristão não vale nada para as pessoas. Que evangelho é esse? Que não transforma, que não liberta, que não muda. Quando a gente diz assim: eu quero esse poder é justamente para fazer a diferença. E por que a gente precisa querer? Por que a gente precisa buscar? Por que a gente precisa desejar isso? Porque é esse poder que vai te capacitar, que vai te tornar, que vai fazer você verdadeiramente ser uma pessoa que testemunha, que fala de um Deus transformador. Você precisa ter esse poder. Você precisa buscar esse poder. Você precisa desejar esse poder que Jesus disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas a gente aprende que quando a gente aceita Jesus, quem habita em nós? Quem habita em nós quando a gente aceita Jesus? O Espírito. Mas o Espírito Santo habita e não tem poder? O Espírito Santo habita e não te capacita, ou não me capacita, ou não capacita a igreja ou as pessoas a verdadeiramente serem testemunhas, fazerem a mudança. Aí o questionamento é: pastor, a gente não vai conseguir mudar o mundo. Verdade. Depende de qual mundo você queira mudar. E eu quero dizer para você que esse poder hoje na tua vida
vai mudar, não o mundo lá fora, mas o teu mundo. Aquilo que você busca, aquilo que você precisa, aquilo que você anseia. E recebereis poder ao descer sobre vós. Jesus, ele garante para os seus discípulos que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Mas que poder é esse? E para que serve esse poder? Se você fez a declaração de que você quer esse poder, eu quero dizer para você qual é o poder que você precisa receber, que você precisa alcançar, qual é o poder que o Espírito Santo de Deus gera na minha vida e na sua vida, quando esse Espírito é derramado. A primeira coisa a desmistificar, e já vai cortar o barato de muita gente, dizendo assim: pastor, eu não consigo mudar. Eu não consigo ser diferente. Se não consegue é porque não tem sobre a tua vida o Espírito Santo de Deus. Porque a primeira coisa que o poder do Espírito Santo de Deus dá a mim e a você, a primeira coisa que o poder do Espírito Santo de Deus gera na vida do ser humano é o poder para escolher. Fala, poder para escolher. Olha, meu amado, por causa do pecado você perdeu o direito de escolher. O apóstolo Paulo dizia assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu odeio eu estou sempre praticando. Por isso que eu preciso buscar esse poder, por isso que eu preciso me envolver no Espírito Santo de Deus, imergir nas águas do Espírito Santo de Deus, porque é o poder do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida que vai te dar o poder e a capacidade de escolha. Quando o povo de Israel estava lá e Moisés morreu, Josué assumiu, Josué juntou o povo todo e falou assim: ó, hoje eu apresento para vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida e viva. Sabe quem que vai fazer você escolher as coisas melhores para a tua vida? Não é você por si mesmo, mas é o poder do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes vão ser apresentados, como foi apresentado a Sadraque, Mesaque e Abednego, o banquete do rei, tudo do melhor, mas o banquete do rei tirava verdadeiramente a validade do poder de Deus, e aqueles homens negaram, recusaram o banquete do rei, e comiam legumes, e se tornaram muito mais saudáveis do que aqueles que comiam no banquete do rei. O poder do Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida gera verdadeiramente o poder de escolha. O poder de escolhermos nos manter firmes. Se manter firme é uma escolha. Aí você pode questionar, você pode falar: pastor, mas eu sou fraco, pastor, mas eu caí, pastor, mas eu pequei. E aí, meu amado? Pedro negou a Jesus, Pedro virou as costas para Jesus, mas ele escolheu voltar para Jesus e se tornou um dos principais, quatro principais discípulos de Cristo. Ele escolheu. O Espírito de Deus, o poder do Espírito de Deus me dá o poder de escolha. De escolher o melhor, de escolher o certo, de escolher verdadeiramente aquilo que edifica. A gente sabe que Deus criou o homem, Deus colocou nele o livre arbítrio, mas por causa do pecado, nenhum ser humano exerce de fato o seu livre arbítrio, o poder de escolha. Por causa do pecado e por causa da queda, o pecado gerou isso. A gente não consegue escolher da melhor maneira, a gente não consegue escolher o melhor, apesar de desejar, apesar de entender, mas não consegue. Por causa do pecado, até a nossa livre escolha, o poder da livre escolha, do livre arbítrio, foi atingido. Aí vem o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida e te capacita a escolher o melhor. Eu preciso desse poder, você precisa desse poder para que você faça as melhores escolhas na sua vida. O poder do Espírito de Deus sobre nós, que Jesus prometeu aos seus discípulos, nos dá poder para fazermos as melhores escolhas, para permanecermos firmes no propósito, tendo domínio sobre a nossa vontade e sobre o nosso desejo.
Se peca e se continua no pecado, é porque não tem a unção do Espírito Santo de Deus. Precisa buscar o poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele me dá domínio para me manter firme no propósito, para eu controlar os meus desejos. Todos nós temos desejos. Todos nós temos algumas vontades e alguns desejos que desagradam a Deus, que entristece a Deus. Esse negócio de que eu tinha uma senhora que trabalhava comigo e ela dizia assim, esse negócio de crente, você tudo conversa piada. Na minha rua, a mulher andava com shortinho assim, sabe? Só andava pelada na rua, só andava e aceitou Jesus, né? Agora a mulher anda com o roupão aqui, com o negócio aqui, ela falando para mim. Eu fui perguntar para ela, um calor da lábia, fulana, você não sente calor? Não, Jesus me refresca. E Jesus refresca? Claro que não, amados. Ela estava com aquele roupão, por entender ou por obedecer, né, o costume e doutrina da igreja dela, mas ela sentia calor como qualquer outra pessoa, muito pelo contrário, sentia até mais. Quando você aceita Jesus, quando a gente aceita Jesus, existem algumas vontades, mas é o poder do Espírito Santo de Deus que nos faz nos dar a escolha de opção. Agora eu vou trazer para a gente escola dominical. Escola dominical. Sabe? Quem não tem a vontade de ficar até mais tarde? Quem não tem a vontade de ir para a praia? Quem não tem a vontade de jogar uma bolinha no dia do domingo? Mas se sobre mim tem o poder do Espírito Santo, sou eu quem faço a escolha, é você quem faz a escolha. E a escolha é estar na cara do Senhor, porque o domingo é o dia do Senhor. A unção do Espírito de Deus, o poder de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, te capacita a fazer escolha, as melhores escolhas. E por que a gente precisa fazer as melhores escolhas? Por que a gente precisa dessa capacitação? Sabe por quê, amados? Porque disso depende o nosso sucesso. Nós somos frutos das nossas escolhas. Camarada só quer saber de farra, de pegar as meninas, de tirar uma onda, de dizer que é o bam. A menina também só quer ir lá para o bar de Frank lá, né, abaixar até embaixo, só quer isso, né? Engravida, tem filho, e aí passa um aperto danado, aí olha para o outro, pô, fulano de tal lá, está com uma vida boa, está conquistando, é escolha. Nós somos frutos das nossas, o nosso sucesso depende da nossa escolha. Na vida espiritual não é diferente. Na caminhada cristã não é diferente. E aí eu quero dizer para você, olha para mim. No sucesso não há elevador. Repete comigo, no sucesso não há elevador. O sucesso se conquista assim, ó. Degrau por degrau. Se você quer ter vida de sucesso espiritualmente, se você quer ter vida de sucesso lá no secular, se você quer ter vida de sucesso diante de Deus na sua vida espiritual, aprenda isso. O sucesso não tem elevador. Na vida espiritual não existe elevador. É galgar degrau por degrau. A gente aprende isso quando a gente faz Peniel e quando a gente começa a montar a célula. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Os irmãos me ajudam aqui, porque eu não... Qual é a escada de Peniel? Consolidar, discipular, consolidar e enviar. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Olha aí o degrau de sucesso na vida espiritual. Você ganhar a pessoa para Cristo, falar do amor de Deus para ela vem a Jesus. Você vai trabalhar a consolidação, ou seja, você vai consolidar a decisão que ela tomou diante de Cristo, e nessa consolidação você depois vai transformar essa pessoa em discípulo. Ou seja, ela vai ser discipulada, vai aprender sobre verdadeiramente como anunciar a Cristo, e depois o que ele faz? Ele é enviado. Sabe por quê?
A missão acontece aqui dentro? A missão acontece aonde? Lá fora. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. A missão não acontece aqui, a missão acontece lá fora. E se a missão acontece lá fora, você precisa sair, você redundante, sair para fora. Mas para sair para fora, você precisa receber a unção e o poder do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? A primeira coisa que gera o poder, a unção do Espírito Santo de Deus, ele gera poder para escolher. A segunda coisa que o Espírito Santo de Deus gera na vida de um homem e de uma mulher, ele gera poder para resistir. Poder para resistir. Se você tem o Espírito de Deus sobre a tua vida, se você tem o poder do Espírito de Deus sobre a tua vida, você vai ser uma pessoa resistente. Vai ser igual vara de bambu que fala, né? Enverga, mas não quebra. Sabe o que a palavra de Deus ensina para os cristãos a respeito do diabo, a respeito da resistência? Diz: resistir ao diabo e ele... É esse poder de Deus, é esse Espírito de Deus que te dá poder para resistir ao diabo. E é essa unção e poder do Espírito de Deus que vai botar diabo para correr, capeta para correr, ou tudo aquilo que se pareça forma de capeta. E quando a gente fala capeta, diabo, camunhão, encardido, a gente não está falando do chifrudo, do rabudo, que esse é fácil, amado, de mandar para correr. A gente está falando de tudo aquilo que aparece em forma, sem ser em forma de capeta, né, personalizado, mas que queira atrapalhar o projeto e o propósito de Deus. Se atrapalha o projeto e o propósito de Deus, é capeta. E esses são os piores. Esse é tão ruim que Jesus virou para Pedro e falou assim: vai para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Tudo aquilo que é contrário ao plano de Deus, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, na minha e na tua vida, é diabo e tem que ser repreendido. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente for cheio do poder de Deus. Poder de Deus para resistir nos dias maus, para resistir. Mas, como que se resiste com o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, no poder que ele gera na gente uma resistência, mas uma resistência com graça. O que é resistência com graça? Tem um monte de gente que consegue resistir a um monte de luta. Mas o abençoado sai mais quebrado que arroz de terceira. Reclama o tempo todo, lamenta o tempo todo. Você senta do lado para conta uma doença. Você senta do lado para fala de um problema. Você senta de um lado para nunca verdadeiramente senta para dizer assim, em nome de Jesus, Deus sabe de todas as coisas, o poder pertence a Ele e glorifica e adora ao Senhor. Não, ele resiste, mas não resiste com graça. Sabe o que o poder do Espírito Santo faz na minha vida, na tua vida? Faz você resistir à prova que você está passando, à luta que você está passando, mas faz você resistir com graça, cheio da graça de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus faz a gente sorrir em meio às tristezas, faz resistir às provações com graça. Mas o que essa graça prova? A graça de Deus nas nossas vidas e nas nossas lutas prova que o poder vem de Deus, que a excelência vem de Deus. Em 2 Coríntios 4:7 diz que eu coloquei esses tesouros em vaso de barro. Para quê? Para que a glória, para que a excelência, para que o poder seja de Deus e não nosso. Você é vaso de barro, meu amado. O que tem dentro de você é que é o luxo. O que tem dentro de você é que é verdadeiramente algo valoroso, que é o Espírito Santo de Deus. E te faz vencer por graça, para mostrar que é Deus quem está comigo e contigo. Eu preciso desse poder, você precisa desse poder.
Sabe por que precisamos? Porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis. A gente vai passar por luta, vai passar por dificuldade, a gente vai passar mesmo. E crente passa muito mais que os outros. Crente passa muito mais. Os irmãos sabem das lutas que a gente tem enfrentado na minha família. Sai um de um hospital, vai outro para o hospital, sai um, vai outro e ganha isso e ganha aquilo, e a gente vai glorificando, vai dando, passando pela prova e dando glória a Deus. E cada vitória que a gente conquista, a gente glorifica e exalta o nome do Senhor. E a gente sai renovado. A unção do poder de Deus gera em nós resistência. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós. E esse poder nos capacita para vencer. Somos fracos, mas em Deus somos fortes. Por que eu preciso dessa unção do Espírito de Deus? Porque é esse Espírito que me capacita e que te capacita a vencer, a sermos vencedores. E a palavra de Deus, eu sempre falo isso, a palavra de Deus não diz que nós não somos vencedores. Vencedores são para os fracos. Vencedores são para as pessoas lá de fora. Nós não somos vencedores. Amém, amados? Por que nós não somos vencedores? Porque a gente já... O que é ser mais que vencedor? A gente já entra na disputa sabendo que a vitória é nossa. Porque aquele que faz a promessa é fiel. Então eu não sou vencedor, você não é vencedor. Nós somos mais do que vencedores, porque todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E esse poder, ele é gerado sobre nós. E a última coisa que esse poder faz, a penúltima coisa, esse poder é derramado sobre mim e sobre você para ministrar. Para ministrar. Mais do que nunca, nós precisamos de pessoas que sejam capacitadas a estarem ministrando. Alguém abre para mim, bota para mim então, por favor, irmã Marcele, Efésios 3:7. Poder para ministrar. E recebereis poder sobre vós ao descer o Espírito Santo de Deus. Fui nomeado ministro desse evangelho, Paulo falando, segundo o dom da graça de Deus que me foi dada, outorgada, conforme a atuação do poder de Deus, foi dado a ele, foi nomeado a ele o poder, o dom da graça para ministrar. Por que você precisa desse poder? Porque quando a gente busca esse poder, Deus coloca pessoas no nosso caminho. Por que você precisa desse poder? Porque a partir do momento que você se joga a esse poder, a partir do momento que você clama verdadeiramente sobre o Espírito Santo de Deus, Deus vai começar a gerar. E em Deus, filhos não são gerados no ventre. Em Deus, filhos são gerados no coração. O Espírito Santo, assim como fez com Maria, e envolveu Maria, e gerou nela algo especial, o Espírito Santo vai envolver você, e vai gerar no teu coração filhos, e nesses filhos você vai ter que aprender a ministrar, e sobre você vai ser outorgado a autoridade para ministrar naqueles que Deus vai gerar no teu coração, e trazer à existência para você cuidar. O Espírito Santo de Deus faz isso. Poder para ministrar. Poder para ensinar. Poder para orar. Poder para falar das coisas de Deus. E a última coisa que esse poder gera, e é o que de fato Jesus disse, isso tudo que eu falei é só para uma coisa: poder para testemunhar. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas. Ninguém é testemunha se não aprender a resistir. Ninguém é testemunha
se não aprender a vencer. Ninguém será testemunha se não aprender a resistir. Ninguém será testemunha ou testemunho de fato se não aprender a escolha. O Espírito Santo de Deus nos envolve para nos capacitar, nos envolve com poder para nos capacitar a ser testemunhas. Sabe por que 81% de cristãos de brasileiros são cristãos? Mas isso não faz a menor diferença nesse país. Porque na grande maioria desses 81% de cristãos, entre cristãos católicos e cristãos protestantes, são pessoas que não receberam o Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, para testemunhar. Sabe como é que um dos pais da igreja, chamado Santo Agostinho, ele ensina a evangelizar, ele ensina a ministrar, ele fala isso tudo, do resistir, do vencer, do escolher, ele fala de uma forma assim resumida no que Jesus falou, ele fala testemunhar. Ele diz assim, a gente deve evangelizar sempre, o tempo todo, mas a gente deve falar só quando for necessário. O que Santo Agostinho, um dos pais da igreja, ensina é que a maior evangelização que existe é o nosso testemunho. Por isso, a nossa vida precisa receber a unção e o poder de Deus, para que você seja testemunha de Deus e para que o teu testemunho não envergonhe o nome de Deus. E recebereis poder ao descer sobre vós. Aí a pergunta é a mesma do começo do culto. Ainda quer esse poder? Ainda deseja esse poder? Porque quando a gente fala de poder, a gente pensa que vai ter dom para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquilo. Isso é poder, que vai se destacar, que vai estar em evidência. Isso é poder. Não. A unção do Espírito de Deus é sobre a minha vida. O poder de Deus é derramado sobre a minha vida, sobre a tua vida, para que você seja capaz de testemunhar. Se você for verdadeiramente uma testemunha viva do Senhor, muitas pessoas encontrarão a Cristo através da tua vida. O nome do Senhor vai ser pregado da forma mais linda e preciosa que existe. As pessoas irão até você, as pessoas virão até mim por causa do nosso testemunho, da nossa resistência, do nosso vencer, da nossa qualidade, capacidade de escolhas. Tem um monte de crente, amado, que não sabe escolher. Não sabe escolher marido, não sabe escolher mulher, não sabe escolher namorada, não sabe escolher profissão, não sabe escolher nada, escolhe tudo errado. Porque escolhe por si só. Porque não espera o tempo certo. Porque a escolha é através da necessidade. Eu tenho necessidade, o que vier é lucro. Lembra que eu falei do irmãozinho lá de 7 Pontes? Como é que ele casou? Como é que você casou? Irmão fulano de tal. É assim, eu conheci minha mulher assim, ó. Passava o pão que o diabo amassou com aquela mulher. Aí ele dizia assim, um dia a minha mulher brigou com a mãe dela quebrou o pau com ela e o pai, foi uma briga danada, ela falou assim, olha, eu vou para a rua e o primeiro cachorro que eu encontrar na rua eu vou casar. Encontrou com ele. Vive uma vida de inferno. Sabe por quê? Porque não soube escolher. Esta unção de Deus sobre a tua vida para que você coma o melhor desta terra. Eu vou repetir o que eu disse no começo. Sucesso na vida espiritual, na vida secular, ou na vida espiritual, não tem elevador, amados. É passo a passo. É galgando, é sentado no banco e aprendendo. Um dos maiores teólogos da Bíblia, um dos maiores, que foi o apóstolo Paulo, era doutor da lei, foi ensinado aos pés de Gamaliel, sabia tudo a respeito da Torá, sabia tudo a respeito da lei judaica, sabia tudo. Quando aceitou a Cristo, ficou 3 anos fora, sentado, aprendendo. Mas ele era doutor, ele era intelectual, mas ainda sobre ele não tinha a capacidade que ele precisava. Ele precisou sentar para aprender. A pergunta é: você tem conseguido? Tem vencido os seus
fracassos, as suas fraquezas? Tem resistido do dia mal? As suas escolhas têm sido escolhas que têm verdadeiramente gerado prazer, alegria, que têm trazido para você frutos de transformação? Se não tem gerado isso, amados, então verdadeiramente hoje você precisa falar para Deus: Deus, eu preciso desse poder. Eu não quero ser o mesmo. Eu não quero ser um crente, um cristão nominal. Eu não quero ter o nome de pequeno Cristo, porque cristão significa pequeno Cristo, e envergonhar o Cristo que eu sirvo. Eu quero, Deus, que esse Espírito hoje desça sobre a minha vida e me ajude na minha caminhada. Coloquemos de pé. Coloca de pé. Irmã Marcélia, apaga a luz para mim, por favor. Eu queria te convidar nesse momento. Toca bem baixinho, tá bom, filho? Tá bom, Léo? Eu queria te convidar nesse momento. E eu vou começar o culto de novo. Vou começar a palavra de novo. Vou começar agora de novo. A gente vai pregar de novo. Tudo de novo. Mas eu vou começar perguntando assim: você quer esse poder? Você quer esse poder? Você quer ser alguém que verdadeiramente testemunhe, fale de Deus? Você quer ser alguém realmente capacitado para ministrar? A promessa de Deus foi: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus está nesse lugar. E Ele quer te envolver nesta noite em nome de Jesus. Ele quer começar a gerar no teu coração. Deixa o Espírito de Deus gerar no teu coração. Deixa o Espírito de Deus lançar a semente hoje no teu coração. Permita ficar grávido nesta noite. Permita ficar grávida nesta noite do Espírito Santo de Deus. Permita o Espírito Santo de Deus hoje germinar no teu coração verdadeiramente um desejo, um novo homem e uma nova mulher. Permita o Espírito Santo de Deus começar a gerar dentro de você, porque Deus vai te dar filhos espirituais, porque Deus vai te dar oportunidades espirituais, porque Deus vai te dar experiências, vai te dar oportunidade para você ter experiência com o Espírito dele, com experiência de resistência, de vencer, com experiência de escolha, para você ver que verdadeiramente o poder de Deus é sobre a tua vida. A pergunta é a pergunta no começo: você quer esse poder? Ou o poder que você pensou era outro? Ah, pastor, eu pensei que fosse outra coisa. Quero não. Isso dá muito trabalho. Mas eu quero dizer para você que a coisa mais tremenda do mundo, quando a gente tem experiência com esse Espírito, é a coisa mais linda do mundo, você poder ouvir a voz do Espírito de Deus, você poder ser dirigido, guiado por esse Espírito. E aí esse Espírito vai te levar em lugares, esse Espírito vai te dar oportunidade, esse Espírito vai te capacitar. Quando você menos perceber, você está fazendo. Porque sobre a tua vida existe uma unção. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Quer esse poder? Quer esse poder? Eu quero dizer para você que a igreja precisa. Eu quero dizer que o reino de Deus precisa. Eu quero dizer que Deus precisa verdadeiramente que homens e mulheres se envolvam com esse Espírito de uma maneira sobrenatural para ser testemunhas dele. Feche os teus olhos. E se você deseja, se esse é o teu desejo desde o começo do culto, eu quero esse poder. Começa a falar para ele, ele está nesse lugar. Começa a pedir para ele. Sabe, fala para ele: Espírito de Deus, me envolva. Espírito de Deus, me envolva com o teu poder. Espírito de Deus, me envolva com o teu poder, porque eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença.
porque eu quero que pessoas conheçam a Ti, porque eu quero ter experiências contigo. Eu quero ter experiências contigo, sabe? E você vai ter experiências profundas com Deus, sabe, meu amado? Quando eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus, com línguas de fogo, a glória de Deus foi tão grande, eu fui para receber cura, não fui para receber o renovo de Deus, o batismo de fogo. E quando acabou a ministração, a pessoa falou assim: olha, se você quer receber batismo com fogo, continua aqui ou vem aqui. E eu continuei ali. E eu lembro que eu estava orando e derramando meu coração diante de Deus e falando: Deus me sela, Deus me renova, Deus, eu preciso da tua ajuda. E eu só lembro que a pessoa usava uma calça vermelha, eu não sei se era homem ou se era mulher. A pessoa veio atrás de mim e a pessoa falou assim: olha, Deus me mostra uma bola de fogo sobre a tua cabeça. Aleluias. E quando ele começou a ministrar sobre mim, a glória de Deus desceu de uma tal maneira que eu tive que ser carregado do altar até o banco. Eu não tinha forças para andar, da glória e do manifestar de Deus. Foi a segunda maior experiência depois da minha conversão. Sabe, meu amado, se envolva com esse Espírito, caminhe com esse Espírito, tenha intimidade com esse Espírito, viva em santidade com esse Espírito, e esse Espírito te renovará, e esse Espírito te dará poder. Você vai vencer, sabe, a tua fraqueza, o teu fracasso, a tua tristeza, a tua depressão, a tua angústia. Esse Espírito vai te dar força para resistir e para vencer. Se as suas escolhas têm sido escolhas erradas, ou se em algum momento da sua vida você fez uma escolha errada, e nós somos resultado do que escolhemos, sabe? E o Espírito de Deus vai consertar isso na tua vida em nome de Jesus. Mas você precisa se permitir nesta unção e nesta autoridade, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Eu queria que você louvasse ao Senhor. Se você deseja esse poder, levante das tuas mãos e adore ao Senhor, fazendo desse cântico uma oração, fazendo desse cântico uma invocação, uma permissão sua, dizendo: Espírito de Deus, vem sobre mim, paira sobre mim, sopra sobre mim. Espírito de Deus, derrama um poder sobre a minha vida. Dê permissão para Deus, porque Deus é educado. Dê permissão para esse Espírito, para que Ele possa te alcançar e te envolver nesta noite, em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Se você quer esse poder, adore ao Senhor.